Bendito seja Deus que nos reúne mais uma vez no seu Espírito para, dessa vez, darmos início ao nosso ano pastoral, ao nosso ano administrativo na nossa comunidade. Eu escolhi, a princípio, duas palavras tiradas da liturgia das horas, do ofício das leituras. A primeira palavra de Deus está no Salmo 103, no versículo 7. O Senhor revelou seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. Gostaria que o nosso ano se iniciasse com esta confiança no Senhor que não nos deixa na mão. Pelo contrário, o nosso Deus nos pega pela mão, nos toma pela mão, como tomou Moisés e, como diz a palavra, revelou a ele os seus caminhos, os caminhos de Deus. Se Deus agiu assim com Moisés, certamente, e nesse certamente eu quero colocar toda a carga da nossa fé, da nossa confiança na providência e na sabedoria de Deus. Se Deus conduziu Moisés, instruindo-o, revelando para ele os desígnios, os seus planos, seus projetos, os seus caminhos, a sua vontade, Deus fará a mesma coisa conosco, certamente. Não tenhamos absolutamente dúvidas de que Deus nos assiste como assistiu os primeiros líderes do seu povo no Antigo e no Novo Testamento. Um segundo ponto que eu gostaria que ilustrasse o nosso início deste ano 2012, tão importante, porque o Santo Padre, o Papa Bento XVI, o instituiu como o ano da fé. Está na palavra, na antífona terceira do ofício das leituras, que diz: obras todas do Senhor glorificai. Eu quero que cada coordenador, seja coordenador de missão, de MAPRE, de diaconia, de equipe de serviço, tenha muito isto no seu coração e procure transmitir aos seus coordenandos esta convicção. O que nós queremos? Realmente queremos que tudo o que nós fizemos, estamos fazendo e faremos, todas as obras que fazemos em nome de Jesus, sejam, em primeiro lugar, para glorificar o seu nome, para dar glória a Deus, para que Deus seja mais e mais conhecido, amado, procurado e desejado. E para finalizar, eu quero me valer das palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, também tirada do ofício das leituras de hoje, e são exatamente instruções para a comunidade. Façamos durante todo este ano o nosso projeto espiritual e comunitário de nos basear, conduzir a nossa conduta baseados em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, partindo do versículo 12. Quero ler, quero proclamar, melhor do que ler, quero proclamar estas palavras sagradas, poderosas, e porque inspiradas pelo Espírito Santo são capazes de solidificar o espírito de fraternidade, o espírito comunitário na nossa comunidade. E o que Paulo fala, acolham como sendo minhas palavras. Faço minhas as palavras de Paulo para cada um de vocês. Pedimos-vos, irmãos, que tenhais toda a consideração para com aqueles que se afadigam entre vós
e no Senhor vos presidem e admoestam. Quero deixar aqui, nesse primeiro versículo, meu agradecimento a você que disse o seu sim quando convocado para algum ou qualquer tipo de serviço na nossa comunidade. Cercai-os de estima e extremado amor em razão do seu trabalho. Eu sei que na vida comunitária, o problema das simpatias, das antipatias, o problema das amizades por uns, não tanto por outros, penetram na nossa realidade. Eu sei disso. Parte do nosso coração ferido pelo pecado, porque não devíamos fazer acepção de nenhuma pessoa, não nos deixarmos guiar por sentimentos, sejam sentimentos de antipatia, como sentimentos de simpatia. Mas como diz Paulo, em razão do seu trabalho. Eu posso ter um coordenador, uma coordenadora, com quem eu não me entroso muito, com quem eu não me simpatizo, não tenho empatia com a pessoa. Porém, Paulo diz que a nossa estima e o nosso extremado amor não pode se basear em sentimentos, mas deve se basear porque aquela pessoa que está dando o seu sim, o seu sangue para o crescimento, para a edificação da igreja, por causa do seu trabalho, merece de nós a nossa estima, a nossa admiração, a nossa dedicação, levar a sério o trabalho ao qual nós nos propusemos ao fazer parte da equipe daquela pessoa. Conservai a paz entre vós. Pedimo-vos, irmãos, chamai a atenção dos que levam vida desordenada, animai os tímidos, sustentai os fracos, sede pacientes para com todos. Aqui começa com a correção fraterna, chamai a atenção dos que levam vida desordenada. Uma das coisas mais difíceis na vida comunitária é a correção fraterna. Porque nem sempre aquele que faz a correção e aquele que recebe a correção tem no coração aquilo que Jesus aconselhou a que pedíssemos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quero aproveitar, introduzindo um pouco o assunto da nossa pastoral deste semestre, dizendo para vocês que a bem-aventurança da mansidão, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, tem a ver com o dom da piedade. E por isso, meus queridos, eu exorto a, neste início de ano, pedimos muito o dom da piedade, o dom do Espírito Santo, que nos faz ter respeito por Deus e respeito pelos irmãos. Depois vocês vão receber a apostila, que estou quase terminando, e vocês vão ver que maravilha que é este dom. Continuou o apóstolo: tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos. Façamos esse propósito neste ano. Se eu, humanamente falando, não tiver motivo nenhum para destacar o bem em alguma pessoa da minha comunidade, da minha missão, eu vou calar a boca. E vou procurar por todos os meios possíveis romper esta barreira, esta visão que nós temos do negativo,
mais do que do positivo, e procurar sempre o bem, por trás das palavras, por trás das ações, que aparentemente podem não ser tão revestidos de bem, mas alguma coisa lá estará. Estais sempre alegres. A nossa saudação, paz e alegria. Orai continuamente. Aqui na sede, nós estaremos fazendo o primeiro curso de oração centrante. É um tipo de oração que abre o nosso coração e fixa a nossa atenção no coração de Deus quando rezamos. Se der certo essa experiência, que eu espero que dê, nós queremos levar a todas as nossas missões aos poucos. Mas este orai continuamente tem a ver com aquela oração que tantas vezes eu já falei, a invocação do nome de Jesus. Centrar a nossa atenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Nós já vimos em outras passagens essa mesma expressão, sede santos, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E hoje, Paulo nos diz, e eu para vocês, a vontade de Deus é que nós vivamos em estado de Eucaristia, em ação de graças, em toda e qualquer situação. Nem preciso traduzir esta toda e qualquer situação, que meus filhos me entendem bem. Não apagueis o espírito. Não desprezeis os dons da profecia, mas examinai tudo e guardar o que for bom. Durante esse semestre vamos estudar os dons do Espírito Santo e peço que cada um, ao repassar por cada dom, veja aquele que mais está precisando de reforço na própria vida. E, finalmente, afastai-vos de toda espécie de mal. Não deixem que o mal entre pela sua visão. Nossos olhos foram feitos para vermos as maravilhas de Deus. Não deixe que o mal penetre seus ouvidos, que foram, nossa audição foi feita para, ouvindo a Deus, possamos também ouvir o nosso próximo com os ouvidos de Deus. Não deixe que o mal penetre a sua mente, a sua imaginação, as suas lembranças, a sua memória, porque este mal vai ficar rodando aqui como um disco que roda o CD e na hora exata o maligno vai ativar aquela faixa para perturbar a sua vida, tirar a paz. Não deixe que o mal penetre o seu coração, seu sentimento. Corta logo pela raiz. Arranque, como você vai lá no jardim e arranca aquela toceirinha de mato, de erva daninha, pela raiz. Feche os seus órgãos dos sentidos a tudo o que possa amanhã frutificar em maus pensamentos, em más lembranças, em maus sentimentos. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, ele mesmo fará isto. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os demais da nossa missão como beijo santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.